Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. E o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o índice PF, o índice PaO2-FO2, utilizado para a gente classificar, dar a gravidade para doentes com SARA, com síndrome da angústia respiratória aguda. Agora, será que esse índice também ele pode ser utilizado para predizer a mortalidade desses pacientes? Será que é a mesma coisa a gente falar de gravidade e mortalidade? Se você quer aprender mais sobre esse tema comigo, fica até o final desse vídeo. Não esquece aí de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia, não esquece de curtir os vídeos que a gente faz aqui no canal. E se você apertar o sininho, você recebe as notificações de que novos vídeos foram lançados aqui no canal Apollo Fisioterapia. Bom, pessoal, então nós vamos conversar um pouquinho aí sobre a relação que existe, que pode existir aí entre a síndrome do desconforto respiratório aguda e o índice de oxigenação, ou o índice PaO2-FO2, ou tão conhecido índice PF. Bom, vocês sabem que nós, né, como quando falamos da síndrome da angústia respiratória aguda, nós estamos aí falando de uma doença que é uma doença considerada uma doença inflamatória. Essa doença inflamatória que vai mexer com a permeabilidade do vaso, né? Então a causa dessa inflamação ela pode ser multifatorial, outras causas, né? A gente não está aqui, hoje a ideia não é discutir a fisiopatologia especificamente dessa doença, mas as causas são várias e isso vai ser importante para a conclusão do que eu vou conversar com vocês hoje. Essas alterações inflamatórias levam à alteração de permeabilidade e, consequentemente, a principal alteração ali é um edema intersticial importante, o que vai levar a uma dificuldade, a um problema nas trocas gasosas, um problema na complacência pulmonar, na mecânica pulmonar. E aí, dentro disso é que entra o índice PaO2-FO2. O índice PaO2-FO2, lá na definição de SARA de 2012, né, que é a definição de Berlim, ele passou a ser utilizado para classificar a severidade da doença. Então, de acordo com a piora nesse índice, nessa relação entre a oxigenação, PaO2, e a oferta de oxigênio, FO2, é que se classificava, né, que se passa a se classificar a partir de 2012 a gravidade da doença. Bom, esse índice, porém, ele começa, então os estudos começam a investigar se ele poderia ser um bom indicador de prognóstico para esses doentes que têm SARA e também uma discussão que se faz, e que é o que a gente vai conversar hoje aqui, é se ele pode ser um bom preditor de mortalidade. Essa questão ela foi debatida, né, ela foi levantada por um grupo de autores, e esse artigo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de hoje, para que vocês façam a leitura na íntegra desse artigo. Lembrando que sempre o que eu trago aqui no nosso canal é baseado nos artigos e sempre eu deixo a referência, então o importante é que você faça a leitura crítica desse artigo, né? Coisa que eu tentei trazer aqui resumida para a gente, para o vídeo não ficar muito longo. E aí então, o que a gente tem aí de resultado aí desse artigo que discutiu a respeito da relação da PaO2 e FO2 e se ele é importante, se essa relação ela é importante para predizer a mortalidade dos pacientes que têm SARA. Bom, então, primeiro de tudo, foi um artigo que ele foi uma revisão sistemática, então eles utilizaram aí praticamente 28 artigos. Esses artigos tinham artigos que vieram antes da classificação de Berlim, né, da proposta da classificação de Berlim, do consenso de Berlim, e depois artigos que também vieram depois. Mas, de qualquer forma, né, se você pegar o artigo, eles tentaram utilizar dois pontos de corte para dizer se o PaO2-FO2 pode predizer mortalidade ou não. Então, se nós lembrarmos lá na tabelinha de grau de severidade, então aqueles pacientes que têm uma PaO2-FO2 abaixo de 200, eles já são considerados pacientes com SARA moderada a grave. E eles usaram justamente o corte de 200, de menor de 200 a acima de 200, para predizer se tem maior chance de morrer ou não, e também o ponto de corte 100. Então no gráfico que vocês estão vendo aqui, ó, do lado comigo aqui, ó, nós temos um gráfico à nossa direita aí, né,
que está mostrando aí o ponto de corte seria, né, usou como ponto de corte o 100 de PaO2FO2, de relação PaO2FO2. E o que esse artigo mostrou? O que ele encontrou, né, quando fez a revisão sistemática? Ele mostrou que a sensibilidade e a especificidade para o ponto de corte 100, ou seja, quando o meu paciente tem uma PaO2FO2 abaixo de 100 ou acima de 100, a sensibilidade para você predizer mortalidade é em torno de 43%. O que isso significa? Que pacientes com PaO2FO2 abaixo de 100, a chance, a mortalidade dele, né, ele tem esse índice tem uma capacidade de predição de mortalidade em torno aí de 43%. Quer dizer, ele acerta em 43% das situações. Já a sensibilidade, a especificidade, perdão, ele tem uma capacidade aí de 71%. Quer dizer, a chance daquele paciente com uma PaO2 acima de 100, em relação a uma PaO2FO2 acima de 100 de morrer, ela é menor. Então ele tem mais chance de acertar aqueles pacientes que não vão morrer, quando então o meu ponto de corte está acima de 100. Muito bem, se vocês olharem para o outro gráfico, então é o mesmo gráfico construído então agora pegando um segundo ponto de corte, usando então agora o ponto de corte de PaO2FO2 em 200, vocês podem observar que a sensibilidade, que é a capacidade de predizer a mortalidade desses pacientes quando então abaixo de 200 que eles vão morrer ou não, a sensibilidade ela aumenta, ela passa a ter uma sensibilidade de 83%. Ou seja, a sua capacidade de predizer, de identificar o paciente que a mortalidade, a chance de mortalidade é grande, é maior quando você usa um índice PaO2FO2 como ponto de corte usando um índice de 200. Já a sensibilidade, a especificidade, ela cai para 26%. Então, quer dizer, a chance de você detectar aquele paciente quando a minha PaO2FO2 está abaixo de 200 e eu falar que ele não vai morrer, que ele vai morrer, a mortalidade, a minha especificidade é menor. Então, lembrando aí, né, o que é sensibilidade? É a minha capacidade, é quando o resultado que eu acho que é indicador de mortalidade, ele realmente acerta. Então a sensibilidade é isso. Especificidade é quando o meu resultado ele fala que não vai ter mortalidade e realmente não tem mortalidade. Então percebam que quanto maior for quando eu uso o ponto de corte 200, nos parece aí, de acordo com a revisão sistemática, nos parece que esse ponto de corte 200 ele tem mais capacidade de identificar o paciente que vai ter maior mortalidade. Então, quando está abaixo de 200, a chance, né, então, de identificar, né, de eu falar, ó, esse paciente, a mortalidade realmente vai ser alta quando se usa o ponto de corte 200. Bom, e aí, né, então o índice PaO2FO2, o que mostrou, né? Ele mostrou que quando eu uso o ponto de corte 100, ele tem aí uma sensibilidade muito baixa, então a capacidade de identificar a mortalidade é baixa e uma especificidade considerada estatisticamente moderada. Né? Já quando uso o ponto de corte 200, nós temos aí uma sensibilidade um pouquinho mais alta, então uma sensibilidade considerada alta, e a especificidade é que passa a ser mais baixa. E como conclusão, o que a gente pode trazer? Né? A gente vai trazer então que por que isso acaba acontecendo? Por que o índice PaO2 sozinho ele não é tão importante, ele não tem tanta capacidade de mostrar a questão da mortalidade? Porque, e eu falei isso no começo do vídeo, a síndrome da angústia respiratória aguda, ela é uma doença multifatorial, ela é uma doença muito heterogênea, as causas, ela é muito multicausal por algumas vezes. Por exemplo, como a gente coloca aí, se eu usar o mesmo índice em pacientes que têm SARA por conta da influenza, a minha sensibilidade sobe para 72%, com especificidade indo para 45%. Se a gente citasse aqui, por acaso, pacientes com Covid que desenvolveram a síndrome da angústia respiratória, provavelmente esse índice tende a mudar por conta do tipo de inflamação e do tipo de alteração que leva à síndrome da angústia respiratória. Né? Lembrando aí também, se a gente for pensar em fisiopatologia, nós temos aqueles pacientes que têm a SARA considerada pulmonar e a SARA extrapulmonar, enfim, muitos outros fatores podem ajudar e podem trazer, né, influenciar nos resultados
da relação PaO2 e FO2 e não somente, né, o próprio índice relação PaO2 e FO2, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Convido você a se inscrever no canal, convido a você a curtir os vídeos do canal, ajudar a gente chegar ao maior número de inscritos no canal Apollo Fisioterapia para a gente conseguir trazer conteúdo de qualidade a todos aí da fisioterapia respiratória e da área da fisioterapia. Um grande abraço e até a próxima no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia.